Então, para a gente fechar esse assunto, pessoal, de dinâmica temporal e espacial dos ecossistemas, eu queria falar um pouco mais para vocês, né, um pouquinho dessa junção de tempo e espaço, mas mais numa perspectiva de restauração ecológica, para a gente fechar esse assunto, porque hoje ficou bem claro que se a gente entender o papel das espécies nesses ecossistemas, a gente consegue entender, por exemplo, como que essas mudanças, né, de origem antrópica que a gente tem visto particularmente agora no antropoceno vão impactar e influenciar a dinâmica dos sistemas ecológicos, mas mais importante, como que a gente vai conseguir mitigar essas mudanças, tá? Então tem alguns trabalhos, né, vários trabalhos saindo aí, mostrando que se a gente conseguir avaliar o componente da biodiversidade nesses ecossistemas, tanto marinhos, quanto de água doce, quanto os terrestres, a gente consegue entender melhor isso que a gente chama então de restauração ecológica. Então, para a gente finalizar esse bloco, eu queria falar um pouco mais sobre a parte de restauração e isso que a gente chama, né, de certa forma, de engenharia da biodiversidade, que é, como eu falei para vocês, levar em consideração que a gente tem um componente da biodiversidade importantíssimo para o funcionamento dos ecossistemas, essa ideia do papel das espécies, e que a gente pode pensar de forma inteligente como usar essa biodiversidade, a presença dessa biodiversidade para garantir esse funcionamento e como que a gente pode, né, de certa forma, modificar essa biodiversidade ou por adição ou por remoção, como é o caso das espécies exóticas, de maneira a garantir então a integridade aí desses ecossistemas. Então tem um monte de trabalho saindo sobre isso, coloquei só vários aqui para mostrar para vocês terem essa literatura registrada, mas esse aqui, por exemplo, é uma revisão que fala aí, né, uma grande revolução, que se a gente pensar como que a gente pode trabalhar essas características do solo, por exemplo, nessa ideia de engenharia ecológica para garantir, por exemplo, a sustentabilidade da agricultura. Então eles colocam, né, muito bem nessa figura aqui que existem vários processos que ocorrem naturalmente nos ecossistemas ao longo de um gradiente de uso da terra, ó, que vai desde baixo até alto, e que a gente pode mensurar o funcionamento desse ecossistema, como por exemplo em termos de produtividade, tá? Falando de um sistema agrícola. Mas se a gente trabalhar com essa ideia da engenharia do solo, o que acontece? A gente pode atingir sistemas que a gente chama aí de sustentáveis, em que a gente tem uma maximização dessa produtividade através dessa ideia da engenharia do solo, mesmo em condições aí de uso mais elevado da terra, né? Então trabalhar com essa ideia da sustentabilidade. E esse trabalho, ele mostra isso de maneira bem legal. Vou focar só num dos componentes aqui, gente. Então, trabalha com decomposição, né? Aquilo que a gente conversou desde a primeira aula, como que a gente tem perda desses nutrientes, mas vários deles retornam, né? Em termos de produtividade e via ação daqueles decompositores. Mas eu queria dar um foco particular, ó, nisso que eles sugerem aqui dentro dessa ideia de manejo do solo, né, nessa perspectiva de sustentabilidade do ecossistema, ó, que é o inóculo, por exemplo, com organismos que são benéficos, né? Então, se a gente sabe o papel dessas espécies e a gente consegue usar isso a nosso favor nesses ecossistemas, principalmente espacialmente muito modificados, a gente pode atingir, né, por exemplo, alguns objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nesse trabalho, né, eles mostram, por exemplo, como que o inóculo com esses organismos benéficos, né, então nematóides, entomopatogênicos, no caso das micorrizas, né, diversos grupos de bactérias aí também, eles podem promover, né, então o aumento do uptake de nutrientes, podem reduzir de certa forma a perda de nutrientes via aumento de eficiência. Então, formação de matéria orgânica dissolvida aí, né, aumenta aí a saúde, de certa forma, dessas plantas, resistência, né, a diversas pestes e pragas agrícolas, aí, resistência à seca, e aí a gente consegue, então, ganhar em produtividade, mas de forma sustentável. Então, recentemente, a gente avaliou isso de forma global, então mostrando aqui só uns dados para vocês, é um paper que está em revisão, mas foi parte da dissertação da Malu Abatemarco aqui no programa de ecologia da UFMG, em que a gente avaliou o uso de micorrizas para recuperação de áreas mineradas, fazendo a meta-análise global, então eram somente áreas em processo de restauração após a mineração, né? Não são muitas ainda, mas a ideia era observar o que acontece com as plantas
né, nesses diversos cenários aí que já foram trabalhados. O que acontece com as plantas na presença e na ausência dessas micorrizas. Então aqui é só uma das figuras desse trabalho que eu vou usar só para resumir para vocês o que a gente encontrou. Então, numa meta-análise, normalmente a gente trabalha com a diferença média padronizada entre dois grupos, né? Nesse caso aqui era com a presença das micorrizas e na ausência das micorrizas nessas áreas em recuperação. E aqui são os diversos que a gente chama de moderadores, né, dessas análises, ou aqueles fatores que dentro de um modelo misto influenciam, então, a resposta, né, ou essas variáveis. A resposta aqui foi o crescimento, tá? O aumento em biomassa. Então a gente sabe que depende do material que é usado, da origem, da complexidade, né, desse inóculo, do tipo de estudo, se foi feito no campo, se foi feito em estufa, qual foi o método que foi usado, né, teve esterilização, não teve, teve adição de fertilizante, que é uma técnica bastante comum. Mas no geral, gente, o que eu queria mostrar para vocês é que aqui marca a linha do zero, né? Então é quando a gente não tem efeito da presença das micorrizas. Para o lado de cá é um efeito positivo, para o lado de cá é um efeito negativo. Independente do trabalho, a forma como ele foi feito, onde ele foi feito, quem que foi, né, o inóculo usado, vocês estão vendo que todos os efeitos, com exceção desse aqui, são positivos, ou seja, a gente tem um efeito positivo, um aumento muitas vezes muito maior do que 100% no crescimento na presença das micorrizas, tá? Então a ideia é que a gente possa entender o papel dessas espécies, né, da biodiversidade, como a gente tem conversado nessa disciplina, para que a gente possa, por exemplo, fazer manipulação desses sistemas quando o objetivo é a recuperação, né, ou quando o objetivo é o desenvolvimento sustentável, como eu mostrei, ou agricultura sustentável, como eu mostrei no slide anterior para vocês, tá? Então, só para dar alguns exemplos, a ideia é que a gente possa trabalhar com restauração de ecossistemas. Eu gosto dessa figura aqui porque ela é meio poética, né, gente? Olha só, então a gente tem, né, um determinado ecossistema em que o manejo não é bom, porque a gente tem, por exemplo, desmatamento, agricultura intensiva, pastagem, isso vai levar a perda de diversidade, que vai levar, por exemplo, a mudanças no clima, né, principalmente em relação ao ciclo do carbono, e aí a gente tem um impacto direto na vida humana. Então, a ideia da restauração dos ecossistemas é que a gente possa reverter esses quadros, né, por diversas técnicas. Então, aqui, ó, controle da erosão, restauração do solo, plantio, né, de árvores aí, de forma que a gente volte, né, para aqueles ecossistemas numa condição mais original. Eles estão chamando de intacto aqui, vocês já viram em seminários anteriores, né, que essa palavra é um tanto complicada, então vamos pensar em originais, e aí a gente teria, né, sustentabilidade alcançada. Então eu falo que essa figura é quase uma poesia, porque a gente sabe toda a discussão, né, gente, que existe a respeito desse cenário ideal aqui. Mas o que os estudos têm mostrado é que, né, a gente pode tentar quantificar o quanto que a gente precisa de fazer restauração, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas a ideia é que a gente possa reverter, né, alguns desses processos aí que a gente tem acelerado durante o antropoceno. Então tem um monte de trabalho sobre isso, gente, não dá para falar nessa aula aí de 30, 40 minutos, né? Eu acho que isso merece uma disciplina à parte, mas tem muita literatura, então tentei fazer um apanhado geral aqui para vocês. Isso aqui é só um mapa mostrando onde que a gente tem esses projetos, né, de restauração e de recuperação ambiental. Então isso aqui está em ordem alfabética, ó, vocês estão vendo, começa na Argentina, lá com 21, o último que eu consegui clicar aqui foi a Armênia, mas então o Brasil está aqui, ó, a gente tem diversos projetos, então você clica em cada um desses aqui e tem uma descrição mais detalhada, tá? Então é um assunto, não é novo na ecologia, mas é bastante recente a nossa preocupação, né, de fazer alguma coisa a respeito para que a gente possa manter a integridade aí do funcionamento desses ecossistemas. Então eu queria só, antes da gente avançar nesses papers mais recentes, fazer uma distinção entre o que é recuperação e o que é restauração de ecossistemas. Essa aula é mais voltada à ideia da restauração, que seria o retorno, né, essa condição mais original. Então a gente tem algum agente de mudança, né, e aí dado um determinado tempo, a ideia é que a gente tenha então a restauração daquela condição original. Isso é para diferenciar, pessoal, do que a gente chama de recuperação, tá? Isso está muito enraizado na legislação, especialmente na legislação brasileira, porque a palavra recuperação, ela é diferente de restauração no sentido que é o retorno de um sítio a uma determinada forma de utilização. Então, um campo abandonado que vira, por exemplo, uma pastagem ou uma área de cultivo, pode ser avaliado como uma restauração, tá? Mas não é necessariamente
com uma recuperação que não é necessariamente restauração. Tá? A restauração a gente vai trabalhar com a forma original. A recuperação a gente vai trabalhar com alguma forma de utilização de acordo com o plano que foi pré-estabelecido. Tá? Então eu posso recuperar a função da vegetação, por exemplo, evitar a erosão do solo, regular processos biogeoquímicos, mas sem levar necessariamente em consideração qual que era a vegetação original, né? A composição original aí desse ambiente. Isso é completamente diferente da ideia da restauração, em que o objetivo é que todos os aspectos relacionados eles sejam alcançados e eles apresentem as mesmas características da vegetação original antes da degradação. Então tem uma obrigatoriedade do retorno ao estado original da área, tá, gente? Então, dado um determinado tempo aqui, eu preciso ter a mesma cobertura, né? E aí a gente vai restaurar essas funções, tá? Então a ideia é que use, né, claro, essa condição nativa aí, tá? A gente não vai usar a palavra intacta, mas a condição mais original possível, ou seja, antes de ter sofrido qualquer interferência humana, tá? Então, nesse caso, quando a gente fala de restauração, é claro que a gente tem que estar usando essas espécies nativas, tá? Porque a função é manter a singularidade desse ambiente. Por que eu estou insistindo nisso? Porque se a gente fala, por exemplo, de restauração de áreas abertas, como é o caso do Cerrado, né, ou esse grande domínio savânico, usando espécies florestais, porque a gente acredita que floresta é melhor do que uma área aberta, é uma mensagem equivocada, tá? Então, a restauração, né, como tem sido colocado em diversos artigos mais recentes, do reflorestamento de diversas áreas, a gente corre o risco, como eu conversei lá no seminário com vocês, da gente estar usando espécies que não são nativas por acreditar, por exemplo, que os ecossistemas abertos eles têm uma função menor do que os ecossistemas florestais, né? A gente sabe que não é o caso. Então tem muita coisa, gente, saindo a respeito disso, né? Tem várias revisões, coloquei algumas aqui para vocês, mas só para mostrar que apesar de toda a discussão que existe a respeito, é possível fazer restauração de hábitats, né? Isso é uma pergunta bastante recorrente, tem toda uma leva de pesquisadores aí que acreditam que isso é uma missão quase impossível, tem gente que acredita que pequenas técnicas, né, e pequenos gestos aí, dado um determinado tempo e levando em consideração a variação espacial, a gente consegue fazer restauração de hábitats, tá? Isso aqui é um exemplo aí bem claro disso, tá? Então a teoria ecológica, gente, se a gente souber fazer as perguntas certas, ela tem mostrado que é possível fazer restauração de hábitat. Por que as perguntas certas, né? Porque a gente precisa primeiro identificar quem são as espécies-alvo e quais são as condições que a gente tem para trabalhar naquele determinado habitat a ser restaurado. É possível contar, por exemplo, com dispersão espontânea, né, chegada, colonização espontânea dessas espécies, ou é preciso, né, adicionar alguns esforços. A gente tem visto vários trabalhos com defaunação mostrando isso, né, o tal do rewilding, ou seja, a gente talvez precise adicionar algumas espécies para garantir o estabelecimento dessas funções ecossistêmicas, como é o caso da dispersão, né, que é uma função e um serviço. Quais são os fatores que determinam, né, o estabelecimento de sucesso dessas espécies, como que essas comunidades se organizam e principalmente, gente, última pergunta aqui, qual que é o tempo que a gente precisa considerar para avaliar se existe de fato sucesso em determinados programas de restauração, tá? Então tem várias teorias ecológicas que dão sustento, né, ou dão sustentação a diversas dessas perguntas aqui, ó, principalmente em relação a pergunta 4, né, que é mais o alvo dessa nossa aula de hoje. Então, se a gente souber fazer as perguntas certas e buscar na teoria ecológica as respostas, é possível fazer restauração de hábitat sim, tá? Esse trabalho de 2017, ele mostra isso de maneira bem clara. E bem recentemente, gente, menos de um mês atrás aí, né, saiu esse trabalho dizendo que é possível, né, a gente de certa forma, driblar essa curva aí da extinção que a gente tem visto, né, da extinção, da perda aí de espécies para o ambiente terrestre, se a gente trabalhar com recuperação, tá? Então, o que eles fizeram com restauração, desculpa. Então, eles fizeram, né, uma avaliação global, esse trabalho está na Nature aí, né, fizeram uma avaliação global, ranquearam alguns sites aí em que os autores acreditam que se a gente conseguir fazer restauração desses ambientes, a gente consegue, de certa forma, driblar essa curva aí da extinção, tá? O que eles usaram? Calcularam primeiro um índice que eles chamam, né, de biodiversidade intacta aí, né, ou a forma intacta dessa biodiversidade, e a gente vai ter um valor maior, né, o valor máximo dele é 1, na vegetação que está intacta, né, ou primária, vamos dizer assim, tá?
E aí depois, à medida que a gente vai, né, trabalhando essas classes de uso da terra, tanto para as vegetações florestais que estão em azul, quanto para as vegetações não florestais que estão aqui representadas nessa cor laranja, a gente vai tendo, vocês vão vendo, uma redução, né, nesse valor desse índice aí de intacta, né, de biodiversidade intacta de acordo com o uso da terra. Então, por exemplo, pessoal, onde que a gente tem maior impacto na biodiversidade? Em áreas florestadas, tá? Onde a gente tem a conversão dessas áreas florestais para agricultura, que são essas duas colunas aqui, ou associados, por exemplo, à urbanização, tá? E à exploração de madeira. Nas áreas não florestadas, onde que a gente tem maior redução desse índice, né, da biodiversidade? Onde a gente adiciona pasto, né, que é mais comum nessas áreas abertas, tá? Então eles fizeram essa grande avaliação, isso leva em consideração tanto o uso da terra quanto a espacialidade, né, ou essa ideia da dinâmica espacial desses ecossistemas. E a gente precisa, claro, de levar em consideração isso ao fazer essas avaliações de onde a gente deve colocar esses esforços, então, para a restauração, tá? Então, para pensar em restauração, a gente precisa pensar no pool regional de espécies, né? Quem são as espécies presentes, em fatores da paisagem, aí, em termos de conectividade a áreas naturais, porque isso vai garantir, por exemplo, a dispersão, né, para essas áreas dessas espécies nativas e da fauna associada. Quais que são os fatores no próprio site, né, em termos aí de condições do solo, temperatura, clima, levar em consideração a presença das espécies nesse site, né, isso está muito ligado à ideia da ecologia de paisagens. Então, ao fazer restauração e pensando naquela ideia de que a ecologia consegue, né, dar para a gente suporte para algumas dessas perguntas e algumas dessas caixinhas aqui, a gente sabe que é possível alcançar aí alguns desses objetivos, tá? E muitas vezes, pessoal, são coisas bastante simples, né? Então, isso aqui é um trabalho que mostra que o plantio de mudas em Madagascar, né, em locais onde a biodiversidade já está bastante alterada, dado um determinado tempo, tá? Que muitas vezes é medido em décadas, né? A maioria dos programas de restauração ainda são programas bastante curtos, né? Porque eles se iniciaram há pouco tempo e a gente não tem esse acompanhamento temporal longo. Mas esse trabalho mostra aqui que esse plantio simples, né, de espécies nativas pode levar então à restauração de alguns hábitats aí bastante degradados. Isso levou, né, as Nações Unidas aí a declarar em 2021 até 2030 como a década da restauração, né? Isso aqui é uma figura bastante triste, né? Isso aqui é em Sorriso, aí no Mato Grosso, mostrando o avanço de um campo de soja, né, bem próximo aí à floresta tropical úmida. Então a ideia, né, é que a gente possa frear um pouco disso, mas também trabalhar essas áreas, né, degradadas. Isso aqui é bem o chamado arco do desmatamento no Brasil, né, o contato entre o Cerrado e a Amazônia, aí é onde a gente observa, né, os maiores impactos aí dessas mudanças no uso da terra. Então, esses trabalhos têm mostrado, né, onde que tem concentrado, como é o caso desse aqui, onde que tem concentrado esses esforços de restauração da biodiversidade, nesse caso aqui terrestre, né? Então, a grande maioria dos ecossistemas focais aí são ecossistemas terrestres, ecossistemas alagados, aqui os aquáticos de água doce, pouquíssima coisa nos ambientes costeiros, o que nos faz preocupar, né, no nosso cenário político atual aí, a proteção aos manguezais, né, e às áreas costeiras. Grande maioria do enfoque da restauração ainda é nas plantas, gente, seguido aí dos artrópodes, aves, né, outros vertebrados, mas uma pouquíssima expressão ainda no ambiente aquático, né, como é o caso do foco aí nos peixes, nos organismos planctônicos, micro-organismos nem se fala. E esse trabalho aqui eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho, é uma revisão que saiu agora também esse ano, né, da Angélica Guerra aí, mostrando o que tem de restauração ecológica no Brasil, né? Então eles identificaram aí uma série de avanços, mas também as lacunas. Isso aqui é uma revisão, não é uma meta-análise, gente, mas a gente está trabalhando, né, com o grupo lá de Ouro Preto numa meta-análise para as diferentes técnicas de restauração ambiental, né, uso de poleiros, uso aí de galharia, né, as diversas técnicas que existem, qual que a gente acha ou acredita que pode avançar ainda mais esse processo de restauração, então cenas do próximo capítulo, mas para esse trabalho da guerra que é bastante legal, porque eles mostraram, né, a distribuição espacial desses projetos aí de restauração, tá? São quase 300 sítios aí, né? Vários deles
distribuídos aqui no Sudeste, mas uma distribuição espacial aqui na Floresta Amazônica, áreas da Caatinga, né, pouquíssimo no Cerrado, se a gente pensar em termos da expansão aí desse bioma e do uso da terra. Eles avaliaram as diversas técnicas, então na verdade a gente está construindo uma meta-análise em cima dessa figura aqui, mas avaliaram, por exemplo, a translocação, plantio aí de mudas, né, nucleação, regeneração natural, né, sem interferência aí, plantio direto, biorremediação do solo, de acordo com cada um desses biomas, né, dividindo em florestais e não florestais. Vocês estão vendo então, né, de acordo com os biomas aí, a maioria do foco é nesses biomas florestais e depois nessas áreas mais abertas. E aqui a distribuição de cada uma dessas técnicas por biomas. Então, por exemplo, o plantio de sementes, como eu mostrei para vocês, o plantio de mudas, né? Ele é uma técnica bastante eficiente, né? Já foi demonstrado para outros locais e, pelo visto, é uma das técnicas mais frequentes aqui no Brasil, né? Então, aqui mostra o número de estudos usando essa técnica distribuídos em cada um desses biomas. Então, nas vegetações florestais, ó, tanto a Mata Atlântica quanto na Amazônia, isso aí parece ser então a técnica mais frequente. O que a gente quer avaliar agora é se isso é de fato eficiente, né? Se promove a restauração aí desses ambientes, tá? Então, aqui é a distribuição desses estudos em relação ao foco, quando o organismo é animal, né? Então, a grande maioria aí, ó, tá nas aves, né, invertebrados, poucos nos répteis e vários aí nos fungos e nas bactérias, de novo distribuído pelos biomas, tá, gente? E no caso das plantas aí, a maioria árvores, desculpa, seguida aí das herbáceas, tá? Então, esse trabalho aqui para mostrar para vocês também, né, os avanços nessa ideia da restauração ecológica, mas quais que são os desafios aí para as próximas décadas. Então, um trabalho bem recente também, mostrando aquela ideia da engenharia de ecossistemas, tá, gente? Mas também trabalhar com esses atributos, né, que a gente acredita aí que são importantes para tentar entender a interseção entre flora, fauna, solo. Quais são as técnicas, que é isso que eles colocam aqui, mas levar em consideração, por exemplo, a teoria ecológica, né, de cascata trófica, diversidade aí, e como que isso pode influenciar, então, nesse sucesso da restauração, tá? Essa é uma outra revisão que mostra, né, quando que isso começou. Então a gente começou a preocupar em restauração, quase não tinha artigo, era um ou outro por ano até a década de 90, e depois, ó, de 2010 em diante, né, um aumento crescente. Essa diminuição aqui, gente, é porque esse artigo parou em 2012, né? Mas se a gente construir uma equação aqui, isso aqui é um crescimento exponencial, né, desses trabalhos. Tem um foco muito maior nos Estados Unidos, tá? E depois aqui na Oceania, mas um foco menor ainda, né, especialmente aqui na América do Sul, na África, né, na região onde a gente tem visto um impacto crescente e recente aí no uso da terra. Isso aqui é só para levantar o problema de que vários desses trabalhos, gente, são trabalhos muito curtos, então é difícil levar em consideração o sucesso. A gente está tentando incorporar isso na meta-análise que a gente está fazendo, mas assim, a maioria dos trabalhos são entre 5 e 10 anos, então será que isso é suficiente para de fato demonstrar, né, que existe um sucesso aí na restauração ambiental? Até que a gente chega nessa ideia, né, de que a gente está vivendo de fato uma era aí de restauração. Então esse trabalho aqui revisou os sucessos, né, as falhas, mas quais que são as oportunidades que estão por vir, né, em cada uma dessas áreas aí onde é possível fazer recuperação, tá? Esse aqui também bem novinho, gente, mostra nessa ideia que a gente tem conversado da importância das espécies, né, levar em consideração os atributos das plantas aí nesses processos de restauração. Por quê? Porque eles garantem, por exemplo, resistência à invasão. Então, quando a gente tem um campo abandonado, né, e a ideia é fazer restauração dessa área, muitas vezes ela é colonizada por espécies exóticas, e isso não é legal, né, para esse processo de restauração, que a gente quer uma recuperação daquela comunidade original para garantir a função e o serviço. Então eles mostram como que, se a gente levar em consideração aquela ideia de filtro, né, ambiental, como a gente já conversou no início da outra aula, se a gente levar em consideração essa teoria de filtro, né, e que as espécies passam pelos filtros de dispersão, os filtros ambientais e os filtros das interações, ou os filtros bióticos, a gente pode ter sucesso aí, né, nesses programas de restauração, levando em consideração, por exemplo, essas características das espécies.
O que eles colocam, gente, é que as espécies nativas e as espécies invasoras, muitas vezes elas estão bem separadas, né, em termos desses atributos aí no espaço, como, por exemplo, eficiência no uso da água, taxa fotossintética, mas tem alguns atributos aqui que se sobrepõem, né, entre esses dois grupos de espécies, tá? Então talvez seja interessante avaliar e excluir alguns desses atributos e manter, né, plantas que têm esses atributos aqui para que esse processo de recuperação funcione, tá? Então esse trabalho aqui eu acho que ele é muito bonito ao avaliar isso, ó, ele avalia, né, condição de resistência à seca, deposição de nitrogênio e plasticidade nesse processo, né? Então, e como que tem diferença para as espécies nativas e para essas espécies aí invasoras. E finalmente esse trabalho aqui, ele começou a quantificar, também bem novinho também, mas para quantificar quais que são os impactos da defaunação, que a gente tem falado bastante nessa disciplina, eu tenho certeza que vocês viram em comunidades, nessa ideia, né, da regeneração natural aí dessas florestas, tá? Então esse aqui também é uma meta-análise global, né, mostrando como que esse impacto da defaunação também vai impactar esse processo aí de restauração florestal. Então aqui, gente, só para relembrar, vocês já viram essa figura, né? A gente tem cenários diferentes aí com a presença da fauna influenciando o funcionamento desses ecossistemas. Então, no ambiente mais original aí, a gente tem aquela fauna, né, de médio de grande porte presente, a ideia, né, da importância aí dessas espécies para esse processo, essa função ecossistêmica da dispersão, que é um serviço. Então a gente tem aí primatas, né, aves de médio e de grande porte, que acabam funcionando aí nesse processo, eficientemente nesse processo da dispersão com plantas de sementes grandes, então que gera, né, aquela floresta aí mais robusta em termos de densidade da madeira, que faz um aporte aí de carbono, né, um sequestro de carbono e uma melhor conversão disso em biomassa, tá? Na floresta defaunada, a gente perde então aquelas espécies de porte médio e grande que vão dispersar sementes grandes. A gente tem a dispersão das sementes pequenas, né, que geram aí indivíduos com a menor densidade da madeira e uma influência aí nesse serviço ecossistêmico, né? A gente já conversou bastante sobre isso. O que essa meta-análise veio mostrar é que a defaunação, gente, ela vai ter uma importância também nesse processo de regeneração florestal. Então, dentro de uma ideia de meta-análise, para quem, né, eu imagino que vocês já tenham lido algumas aí, mas só uma explicação rápida, a gente trabalha sempre com um efeito padronizado, um tamanho de efeito padronizado, que é normalmente a comparação entre dois grupos, tá? Então, nesse caso aqui, defaunada versus não defaunada. O zero normalmente marca a ausência de efeito, esses riscos aqui marcam o efeito médio, o tamanho das barras aqui é o intervalo de confiança em relação a esse efeito, e toda vez que ele cruza o zero, significa que o efeito é não significativo. Se ele não cruza o zero e está do lado de cá, é um efeito negativo. Se ele não cruza o zero e está do lado de cá, é um efeito positivo, tá? Só para vocês conseguirem ler essa figura aqui. O que essa meta-análise mostrou, gente? A defaunação tem um efeito, sim, negativo e significativo na regeneração, se a gente prestar atenção, por exemplo, na dispersão de sementes. Então, eles avaliaram 52 trabalhos, né, em áreas aí de regeneração florestal após impacto e observaram, por exemplo, que nas áreas defaunadas a gente tem uma menor dispersão de sementes. A gente pode ler isso em porcentagem, tá? Então, menos aí, ó, 100% de dispersão nessas áreas defaunadas, tá? Tem um viés taxonômico para isso, então eles observaram que essa menor dispersão de sementes, ela acontecia mais fortemente em áreas onde os primatas estavam ausentes e as aves estavam ausentes. São essas duas figuras aqui, tá? Para os outros grupos, os efeitos não são significativos, tá, pessoal? São essas três barras aqui. Eles dividiram isso tanto em estudos de observação quanto em estudos manipulativos, tá? Mas eu tô dando foco aqui só nesses estudos de observação. E, finalmente, essa meta-análise mostra também que tem um outro viés que está associado àquilo que a gente tem falado da importância desses atributos funcionais. Nesse caso aqui, além de olhar as espécies, eles olharam o tamanho das sementes das plantas, né, que esses organismos dispersavam. Quem que tem maior prejuízo? As plantas que têm sementes maiores e que eram primariamente dispersadas por primatas, tá? Então, vocês estão vendo que onde a gente tira nessas áreas
em restauração, onde os primatas são perdidos, o efeito é maior naquelas sementes grandes, né? A ideia mesmo da deformação. Então, essa meta-análise, gente, ela veio para quantificar, né? Então, de certa forma, ter um número associado aí, essa porcentagem de perda, né? Nesse serviço ecossistêmico da dispersão em função do grupo taxonômico e do tamanho da semente, né? Então, é importante a gente levar isso em consideração também nesses processos de restauração, se a gente tiver, né, com ideia aí de manter a integridade e o funcionamento desses novos sistemas aí que estão sendo formados. E recentemente, né, houve esse trabalho aqui para mostrar quais são as áreas prioritárias globais aí para a restauração de ecossistemas, também bem novinho, né, gente? Acabou de sair agora, em outubro de 2020, mas que mostrou que dependendo do objetivo, qual que é o objetivo que você tem para garantir a integridade desses ecossistemas, diferentes áreas podem ser sugeridas. Então, eles colocam através de modelagem vários cenários, como, por exemplo, aqueles para mitigar mudanças no clima, para minimizar os custos desse processo de restauração, tanto para mitigar mudanças no clima, mas também para garantir a biodiversidade. E esse cenário aqui, que são os três juntos, né? Mitigar mudanças no clima, na biodiversidade e minimizar os custos. Então, eles propõem vários cenários, gente, as cores aqui estão associadas, né? Quais que são as prioridades, quanto mais vermelho aqui, maior a prioridade, quanto mais azul, menor, e fizeram uma distribuição dessas áreas aí ao longo do globo. Então, se a gente dá um foco, né, no Brasil, América do Sul aqui, vocês estão vendo que as áreas prioritárias para recuperação estão associadas, por exemplo, à Mata Atlântica e ao Cerrado, tá? O problema é que depois, né, vários trabalhos aí, concomitantemente a esse aqui, têm sugerido, por exemplo, que a gente possa fazer recuperação dessas áreas de cerrado aqui com espécies florestais, né? Como eu já falei para vocês, isso é um problema aí para a gente pensar, porque seria uma comparação, né, de função ou de importâncias de ecossistemas ou de biomas aí que a gente sabe que não se sustenta, tá? O que esse trabalho mostrou, gente, de forma bem legal aí, é que se a gente conseguir garantir algo em torno de 30%, tá, de restauração desses ecossistemas, é essa linha aqui. Vocês têm que olhar a legenda aqui, tá, gente? Eu tive que repartir a figura para caber no slide, mas isso aqui é a porcentagem, né, de priorização aí dessas áreas. Então, proteger algo em torno de 30%, ou restaurar algo em torno de 30%, na verdade, garante todos esses benefícios aqui representados pelas diversas linhas, tá? Que seria o benefício de preservação da biodiversidade, mais o clima, que é a linha marrom, minimizar os custos, que está aqui bem baixinho, né, a linha amarela, e aqui seria aqueles efeitos múltiplos, essa linha azul, tá? Então, o que esse trabalho mostrou é que se a gente conseguir fazer a restauração de 30%, a gente garante esses benefícios múltiplos aqui, tá? O problema associado a isso é que existem, de fato, diversos mitos, né, associados à restauração ecológica. Alguns desses trabalhos têm mostrado, por exemplo, não existe como se fosse um livro de receita, né? Ou seja, uma metodologia que funcionou para uma determinada área vai funcionar para outra. Isso não foi suficientemente validado, tá? E olha que esse trabalho aqui é de 2005, mas já mostra esse problema. E a gente viu isso, né, bem recentemente. Isso aqui é um trabalho do Fernando Silveira, né, do Lelê, aqui da UFMG, e diversos colaboradores, mostrando, né, alguns dos mitos associados a esses processos de restauração. Pessoal, não vou entrar nos detalhes desse trabalho, porque tem uma live, né, gravada aí no canal do CISEC, que está disponível, sugiro que vocês assistam, mas nesse artigo aqui eles colocam de maneira bastante elegante aí, né, 10 mitos associados aí à restauração desses biomas mais abertos, né, savânicos, aí como é o caso do Cerrado, e várias implicações práticas para isso aí, tá? Então a gente não pode, né, a gente sugere aqui, ó, a gente precisa de abandonar, né, esse conceito errôneo aí de que esses ecossistemas mais abertos são menos valiosos, né, em termos aí da biodiversidade, e que poderiam, né, de certa forma, ser substituídos por ecossistemas florestais, né, como vários trabalhos têm colocado.
Então esse é um trabalho, né, do grupo aí da UFMG, colaboradores, mostrando, né, que esses ecossistemas florestais modificados, o pessoal usa o termo savanização e o perigo associado a isso, mas é claro que isso dá um sentido pejorativo, né, às savanas, tá? Então esses ecossistemas abertos, né, eles têm o seu valor, tem alguns projetos, né, de restauração que não dão certo, né, para esses ecossistemas, eles colocam isso aí de forma bem legal nesse trabalho. Eu sugiro, então, quem não assistiu, né, que assista esse seminário aí do Fernando, do Lelê, em que ele mostra, né, e vai um por um nesses mitos aí da restauração desses ecossistemas abertos, tá? Então eu encerro aqui esse assunto, gente, de restauração. Como eu falei para vocês, isso é uma disciplina à parte, né? Mas eu quis passar para vocês um pouquinho da restauração associada à dinâmica temporal e espacial dos ecossistemas, e aí a gente fecha esse assunto melhor lá na parte de serviços.